tarde a todos, então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, nessa tarde de férias, né, de janeiro branco, né? Essa é a nossa principal causa aqui, né, que é entrar nessa campanha, né, já uma campanha que os colegas sabem, ela é mundial, né, uma campanha internacional, e que trata da saúde mental, né? E nós aqui na Durgas, esse ano entramos nessa campanha, né? E isso, então, para nós vai ser um grande desafio como sindicato, né? Com uma base enorme de quase 3.000 professores e professoras, né, associados. E há uma demanda muito grande nos sindicatos da federação, que é o PROIFES, né, ao qual a gente pertence, uma demanda bastante grande dos professores em torno dessa questão, né, da saúde deles, né, e nos pareceu muito oportuna a ideia, assim, de que aproveitar um pouco esse espaço do Fórum das Resistências, né, que, enfim, é o nosso principal referência do Fórum Social, né, mundial, e abrir assim uma conversa, né, com quem estivesse interessado no tema, quais os sindicatos que a gente poderia contar nesse momento, né, e nos pareceu bastante importante nesse primeiro momento de inauguração, digamos assim, da entrada da Durgas, né, nesse tema, que é uma preocupação também, né, como eu disse antes, da maioria dos nossos sindicatos, de ter aqui, né, tanto o Simpro, né, na pessoa da Cecília, que é nossa já companheira de trabalho de outros espaços, né, no campo da educação e tal, de ter o Simpro aqui pela experiência, né, que o Simpro tem com um departamento de saúde do professor, né, e também um trabalho que eu sei de parceria que o Simpro teve com a nossa associação, no caso que eu pertenço, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né, com a Rosélia, a nossa colega Rosélia Capistani, num projeto muito interessante de escuta dos professores, né, um tempo atrás. Então, me pareceu bem significativo o Simpro estar aqui conosco nesse momento também na Durgas, né? E o CEPERS, bom, nosso sindicato também do coração, né, do coração político e do coração afetivo, porque a nossa vinculação ao CEPERS também ela é de longa data, né, como sindicato, como a Durgas, né? A Durgas tem alguns anos como sindicato, mas ela foi associação, nós temos 41 anos, né, de existência, e nesse trajeto todo o CEPERS, nós sempre tivemos também aí com o CEPERS, contando, né, com o apoio do CEPERS também. E nesse momento, eu acho ter o CEPERS aqui é uma grande alegria e muito também significativa a presença, né, da professora Vera, né, representando aqui a presidente do CEPERS, a Helenir, porque é um momento de muita gravidade, né, que o CEPERS, os professores do Estado, né, estão atravessando, e a Durgas, então, se associou aí numa solidariedade, né, que nos pareceu muito urgente e necessária numa campanha, né, de defesa do magistério do Estado. Então, muito obrigada também pela presença, viu, professora? Sei que a agenda lá não está fácil para acompanhar, né, todas as atividades, né? Então, que bom, obrigada também. E a nossa colega Regina, né, Regina é psicóloga, tem um importante trabalho, ela vai agora falar desse trabalho também, assim como, né, nós vamos conversar, trocar experiências, né, sobre o tema e da nossa atuação no tema e tal. E a Regina, então, ela é psicóloga da FASE, né, tem um trabalho muito bonito com adolescentes, jovens, né, que estão em sofrimento, enfim, que são acolhidos lá, né, abrigados, acolhidos, né, não sei como é que tu vai tratar dessa questão, né. E eu tenho também um contato com outras colegas psicólogas, que são até da POA também, né, lá na FASE, então conheço um pouco esse trabalho, né, muito significativo, né, o trabalho que é feito lá. Tem também um trabalho
né, que a Regina talvez vá falar também um pouquinho, né, é um trabalho que ela faz também na articulação com a universidade, né, um trabalho de pesquisa, extensão com a universidade, então é um excelente campo, né, de estágio lá, fase para os nossos formandos, né, então não tive dúvida assim, em pensar que a Regina poderia dar uma contribuição, né, muito rica para nós. Bom, então somos nós 4, então, vocês me conhecem, né? Eu sou a Sônia, diretora de comunicação, né, da ADURGS, e sou professora da URGS, né, da Faculdade de Educação, já ali quase saindo, quase me aposentando, né, e lá se vão quase mais de 30 anos, né, na universidade, já era para ter saído, mas a luta sindical me chamou, né, eu não tinha ainda, nesses 30 anos, participado tão dentro do sindicato, né, apesar de ser filiada desde que entrei, né, na universidade, a ADURGS, mas aí então resolvi topar, né, esse desafio, e essa área da comunicação é outra, junto com a saúde mental, que faz a minha cabeça, como a gente diz, né. E então, assim, que eu também sou psicanalista, eu tenho uma formação, né, uma formação em psicanálise clínica, já também metade dessa minha vida aqui acadêmica, ela se compôs, né, com a formação psicanalítica, e fiz isso lá na POA, né, que a maioria conhece a POA, mas também passei por algumas outras instituições e me filiei, né, na POA. Assim que a saúde mental é uma coisa muito cara para mim, né, também. Bom, então, acho que estou fazendo essas apresentações porque nós temos aqui, né, colegas. E eu vou pedir, inclusive, que vocês se apresentem, só para a gente saber, assim, digam o nome, de onde vem, né? E daí eu acho que vamos abrir para as colegas falarem, né, das suas experiências, porque, na verdade, assim, eu acho que já antes, quando a gente pensou, já uns 15 dias atrás, pensamos essa atividade, a ideia era essa mesmo, de ser a gente queria até pôr o título Conversa Aberta, Roda de Conversa, né, Conversa Livre, mas como o Fórum, né, das Resistências cunhou ali para as atividades todas, oficinas, eles estão chamando, né, todas estão chamando de oficinas, então nós também começamos a chamar de oficina, né, mas enfim, é uma conversa livre, uma conversa aberta, né, falando das nossas experiências. Talvez eu só dissesse antes, para complementar assim, um pouquinho a minha fala, de que nós, como sindicato, nós estamos com uma proposta de ter um calendário de ações para o ano, para durante o ano. Nós entramos na campanha Janeiro Branco, que iniciou ali no dia 1º de janeiro e vai agora até dia 31, né, fizemos assim, semanalmente a gente tem entrevistado colegas, montado vídeos e postado nas nossas mídias, né? A professora Regina mesmo já, né, fez isso, agora a gente está fazendo a entrevista com outros colegas, mas a gente, como sindicato, não quer que se esgote essa discussão só no janeiro, né? Que a gente possa ter um calendário de ações durante o ano, daí sim, uma diversidade de ações, né? Que possa, inclusive, contemplar um debate mais teórico, mais de perspectivas mesmo, né? Desse tema da saúde mental. E outras atividades também mais lúdicas, vamos dizer assim, que vocês vão ver depois, mais adiante, eu vou comentar um pouquinho o Janeiro Branco e as propostas que eles têm, né, de como tratar do assunto. Eu acho que a Durgues meio que achou interessante também seguir um pouco a linha de como é que eles estão, né, pensando o trabalho com a saúde mental. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma diversidade de ações que a gente está montando esse cronograma. E vai querer contar novamente com sindicatos, com especialistas de diferentes áreas, com psiquiatras, né? Enfim, com aí o trabalho também mais institucional que, né, os sindicatos fazem, pode a gente chegar numa riqueza de detalhes aqui para poder divulgar, né? Então, assim que nós vamos ter o ano inteiro para trabalhar nisso, né? Porque hoje, então, é aqui um lançamento, né, da nossa entrada aí nesse tema. Tá? Bom, então, acho que é isso, e eu passaria, então, para quem está chegando, agora chegou mais uma professora, uma colega, mas quem já está aqui, por favor, talvez tenha que ter o microfone, né, Manuela, para poder se apresentarem.
Só para, né, se elas forem gravar ali. Boa tarde para todos. A minha apresentação é simples, né? Porque eu sou somente uma militante e vim assistir a palestra das pessoas. Eu não estava preparada para participar desta roda de conversa. Aí convidei o meu filho, né? Como eu estou aqui passando os dias em Porto Alegre, convidei meu filho e tudo para mim é surpresa, tudo é novidade. Até o assunto, porque a minha área, eu sou formada em Educação Física e sou aposentada e sou militante do CEPERS. Como é seu nome? Meu nome é Tânia Maria Campos da Costa, sou de Cachoeira do Sul e seguidamente estou aqui em Porto Alegre. Que bom. Muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Max Miller, né? Eu sou filho dela. Eu vim acompanhar só, mas eu sou estudante, faço doutorado aqui na URGS, né? Faço doutorado em ciência política. É um pouco diferente, né? A saúde mental trata mais com indivíduos e tal. A gente trata com processos coletivos, assim, né? E eu, na minha área de pesquisa, é mais direitos humanos e cultura política, né? Democracia. Também sou formado em direito, advogo, né? Advogo também, trabalho também. E daí, enfim, eu vim acompanhar minha mãe também, fico pego de surpresa aqui. Mas eu vou tentar participar do debate, que eu quiser puder contribuir. Tá certo, não? E Obrigado. a sua área nos interessa muito, né? Enfim. Boa tarde, eu sou professora da Faculdade de Odontologia, sou cirurgia dentista, mas também trabalhei na rede de saúde durante muito tempo com saúde coletiva. Então, além de atuar no departamento de odontologia preventiva e social na URGS, eu também trabalhei na Escola de Saúde Pública e tive uma interface bem importante com a questão da residência multiprofissional, né, inclusive com a de saúde mental, mas principalmente com a de atenção primária à saúde, que também não deixa de enfocar a questão da saúde mental de uma maneira muito potente, né? Porque está direto no território em que as pessoas vivem, com seus aspectos culturais, econômicos, sociais, né? E diferentes recursos, dependendo do território, né? E atualmente até eu oriento um trabalho que é sobre a questão da violência nos serviços de saúde, um trabalho de especialização de uma enfermeira. Então, eu tenho, apesar de ser dentista, eu tenho um aspecto muito multifacetado. Também aqui na DURGS participo do conselho, né, deliberativo da DURGS. Também, como a Sônia falou, é a minha primeira experiência assim, de uma forma mais intensa dentro de uma instituição sindical, né? Mas acho que a questão da saúde mental hoje ela atravessa todas as nossas instâncias e a gente tem tido problemas, né, e que muitas vezes a gente não sabe como enfocar, até por falta de preparo, desde a sala de aula até no convívio, nos espaços em que os alunos atuam. No meu caso, eu coordeno estágio na atenção primária. E a gente volta e meia, né, os alunos trazem situações bem potentes para discutir esta questão da saúde mental. Então, fim de curiosa, assim como outros colegas, assim, porque eu vi que estava na programação. Nesse período do ano, a gente eu não entrei em férias, e daí a gente tem uns tempinhos assim para andar por outros caminhos, né? É isso, obrigada. Que bom, nós é que agradecemos. Ok, boa tarde a todas, acho que atrasada. O meu nome é Cristiane. Eu estou, né, agora como diretora do Sindicato CEMAP, no coletivo de comunicação e também no coletivo de cultura. E o objetivo maior assim, que eu vim hoje é de conhecimento, porque uma das nossas categorias lá do CEMAP são os funcionários da fase, que né, tem assédio, tem conhecimento geral, fase FPE. Nós temos também a categoria do setor privado, que são os operadores de call centers, que estão trazendo bastante essa questão mental, de pressão.
E até para eu conhecer, porque eu não tenho nenhum conhecimento nessa área. Então, né, eu vi ali a palestra e disse, não, isso vai me agregar alguma coisa, até porque agora nós estamos construindo um material para a CIPA, que fala de assédio moral, assédio legal, e eu pensei em colocar a questão da saúde mental. E aí, quando eu disse lá, saúde mental também é sindical, tá, é o que eu preciso para introduzir daí Claro, que a bom, questão. Que bom. Renata já vai trazer ali. Renata está chegando? Acho que está. Microfone. Obrigada. Terminou a minha agenda e agora, então, eu queria só... como é que é mesmo o seu sindicato? Só para eu... CEMAP. CEMAP. Tá, só para... Depois eu acho que eu vou passar uma listinha com e-mail e tal para contatos, né? Eu acho que, né, fica bem. O seu nome como é que é? Cristiane. Cristiane. Tá. Só para saber aqui. Pronto, eu acho que, né? Acho que é isso, né? Podemos começar então, só quero assim, acho que a gente tem aqui uma horinha de trabalho, assim, né? Um teto assim até 6h30, né? Porque era para ser mesmo algo curto. Eu sei que todos nós temos aí as agendas, CPEs e tal, né? Depois eu volto a falar um pouquinho sobre a continuidade do trabalho, tá? Mas acho que agora tem que ouvir as colegas nas experiências, o que fazem, né, nos seus locais de trabalho, tal. E eu só queria falar para o colega, como é o nome mesmo, já esqueci? Max, só para, assim, que o Max falou, né, que a saúde mental é uma questão mais individual e tal, aí nós vamos hoje colocar a proposta, eu vi que a Regina, né, meio que também sacudiu a cabeça. Não, ela é coletiva também, ela é, né, intervenção, né, tanto como psicólogo, como psicanalista, que é uma derivação, digamos assim, né, ela também se dá em espaços institucionais, se dá na comunidade, né, então a saúde mental tem, além de ter a clínica, claro, individual, mas tem também essa passagem pelo social, né, que é o que a gente chama de uma clínica político, né, uma clínica político-social, uma coisa assim, né? Então, isso aí, tá bem. Então, agora, não combinamos aqui quem começa, tá? Então, eu pergunto quem gostaria de começar. Nós temos 2 sindicatos e a nossa psicóloga ali da fase. Né? Posso começar? Pode começar? Não dá tá? para monopolizar a fase. Tá bom, tá certo. Então, coisa, começa a Cecília, então, do 5. Isso, então. E aí a gente pensa o quê? Uns 15 minutos? Isso, uns 15 minutos. Acho que Só para a gente poder... é necessário. Então, meu nome é Cecília Farias, eu sou da direção do Simpro RS. O Simpro é o sindicato dos professores das instituições de ensino privadas. Nós representamos em torno de 32 mil profissionais, professores em todo o estado do Rio Grande do Sul, exceto os professores de Juí e Caxias, que têm sindicato municipal. Os outros, todos os municípios, os professores que trabalham nas instituições privadas, desde o professor pós-doc até o professor da Escola de Educação Infantil Exclusiva, são representados pelo Simpro RS. Em relação ao tipo de profissional, nós temos aqui, né, na mesa representantes, então, de profissionais que são funcionários públicos e no meu caso, né, represento os funcionários que são da entidade privada. Que isso, por si só, já traz uma diferença fundamental em termos do nosso assunto. Porque, em pese de todos os problemas que nós temos, né, enfrentado e lutado juntos agora com, por exemplo, os professores estaduais, a autonomia que os professores têm estaduais, né, ou tinham, né, nós, professores da rede privada, não temos. É uma autonomia muito restrita, é uma autonomia que está sempre sendo questionada, e é uma situação que depende muito da visão dos empregadores. Isso faz toda a diferença, porque o fato de nós precisarmos anualmente continuarmos com o nosso trabalho é o primeiro causador, vamos dizer assim, de sofrimento para os professores.
Quando começa setembro, outubro, novembro, isso cria na categoria uma ansiedade, uma insegurança muito grande. E uma ansiedade, uma insegurança completamente explicável. Porque, de fato, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são meses intensos de demissão nas instituições. Então, eu estou falando muito mais disso pela proximidade do momento, quando a Sônia fala na quantidade de trabalho que a gente tem. Eu estou me lembrando aqui que, por exemplo, hoje nós tivemos 20 rescisões durante o dia. Então, nós conseguimos manter ainda, porque o governo federal, através da legislação, fez com que os profissionais não precisassem mais fazer a homologação da sua rescisão no sindicato. E nós, pela Convenção Coletiva de Trabalho, demoramos 4 meses para fechar a convenção coletiva, mas nós conseguimos manter. Por quê? Porque é o momento que o professor mais precisa do sindicato. É o momento que está mais fragilizado. Num país, num estado, num município em que não há emprego, ele ser desempregado, né, ficar sem o seu emprego, é uma situação muito dramática para muitos professores. Então, nós temos todo um conjunto de ações que acolhem esse professor. Então, a direção acolhe, nós temos um plantão para acolher esses professores. Temos também uma psicanalista que todos os dias está lá junto aos professores. E temos também uma rede de serviços, como um banco de currículos, a possibilidade desses professores verem de onde os professores estão saindo, que são eventuais empregos, né, para esses professores demitidos e assim por diante. Então, eu quis chamar a atenção para esse aspecto, porque agora, né, apesar, em que pese ainda todas as notícias que nós temos em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, que atingem, né, os trabalhadores, nós temos mais essa situação, que é uma situação muito delicada. A cada ano, os professores ficam esperando, né, vamos dizer assim, a decisão do empregador de se ele vai ficar ou não. Nós temos agora, por exemplo, os professores da Uniriter, são 60 professores que foram demitidos entre Uniriter e Faders, que é da mesma empresa, e é empresa mesmo, porque é uma empresa que tem, inclusive, as suas ações, né, na bolsa e assim por diante. Mas eu queria também falar, nesse meu tempo, Sônia e companheiras, eu gostaria muito de falar sobre essa situação de um professor que é admitido e que a todo momento precisa dar mostras do seu trabalho para lhe ser, de fato, consolidado, né, o seu contrato de trabalho. E isso faz com que os professores, muitos deles, né, eles ultrapassem a medida do possível, né, da sua condição de trabalhador, e comecem a entrar, inclusive, em sofrimento pelas exigências exageradas da patronal. Então, é claro que o professor, ele dá a sua aula, ele já tem que preparar a sua aula e ele não é pago, né, para isso. A gente, inclusive, ajuizou, enfim, essa situação, mas nós não conseguimos que o judiciário entendesse esse trabalho todo que o professor faz, mas, além disso, ele é cobrado de projetos, ele é cobrado de saídas a campo, ele é cobrado na parte da avaliação, diferentes instrumentos de avaliação, ele é cobrado no atendimento de alunos com deficiência. Às vezes nós temos 2, 3 alunos, né, numa sala de aula com deficiência. Tudo isso que eu estou falando são situações que nós concordamos, com as quais nós concordamos. É preciso fazer projeto? Sim. É preciso interessar o aluno? Sim. É preciso tratar com especificidade os alunos? Sim. Principalmente aqueles com deficiência? Sim. É preciso que a aula seja o mais interessante possível? Sim. É preciso que se faça muitas avaliações que são diferentes indivíduos que nós temos na sala de aula? Sim. Tudo isso é fundamental. O problema é que o professor não tem horário para fazer isso. E as condições. O professor ganha por aula. Eu dou 5 aulas. Não interessa se eu tive que, para uma turma, fazer, como esses dias me disse minha professora do Colégio Bom Conselho, eu tive que fazer 6 provas diferentes. Porque eu tenho
alguns níveis, não é, que eu tenho que dar conta de alunos com deficiência, e depois eu tive que fazer não sei quantas provas, porque alunos não compareceram, então eles têm direito de fazer prova. Sim, tem direito de fazer prova, mas o professor, ele não é remunerado por isso. E aí fica aquela situação, mas tem que remunerar por tudo? Não, mas o professor tem que ter tempo de fazer. Se é um professor de 40 horas... professor de 40 horas na instituição privada, principalmente nas escolas, ele dá 40 horas de aula. Até se é na universidade, ainda tem cada vez menos os tempos, né, parciais ou tempo integral. Mas, basicamente, na iniciativa privada, isso, nas universidades mesmo que tem, já está caindo. Na educação básica não tem. Então, quando a gente fala assim da falta de remuneração, não é uma visão dinheirista, mas é uma visão de quem precisa diminuir um pouco o número das aulas para poder dar conta de todo esse trabalho. Bom, isso vem sendo já observado há muitos anos, e em 2007 nós criamos, então, o Núcleo de Apoio ao Professor. O Núcleo de Apoio ao Professor é constituído de uma equipe multidisciplinar, de 3 diretores, uma assessoria jurídica e uma assessoria na área da saúde, né? Atualmente nós temos essa pessoa, a psicanalista, que acompanha não só os professores que estão sendo demitidos, mas acompanha também os professores que entram em sofrimento. E eles não entram em sofrimento só por isso, eles entram em sofrimento por uma série de coisas. Nós fizemos a última pesquisa há 2, 3 anos atrás, com a categoria, e nós ficamos assim abismados com o retorno dessa nossa pesquisa. Essa pesquisa foi feita pelo núcleo da Unicinos, o núcleo de saúde da Unicinos, foi dentro de todos os padrões científicos, né? Nós tivemos esse trabalho, o programa de pós-graduação em psicologia da Unicinos, né? Que nós fizemos uma parceria, e o resultado é um resultado assim, extremamente grave. Grave, assim. Mais da metade dos professores se sentindo explorados, mais da metade dos professores sentindo algum tipo de sofrimento, inclusive com distúrbios psiquiátricos menores, né, que é o DPM, que aparece depressão, na relação com as chefias, porque isso também acontece na instituição privada. Muitas vezes o professor é guindado a uma situação de chefia. E é impressionante como a visão muda. Claro, tem que mudar mesmo, porque é uma visão de gestão. A gente entende isso. Mas exatamente a objetividade, a frieza com que os coordenadores, né, agem, é muito grave, porque eu me lembro que no Instituto de Educação, onde eu fui diretora e onde eu trabalhei, nós elegíamos o coordenador pedagógico. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas nós elegíamos dentro do grupo de professores. Então, o coordenador pedagógico era alguém que nos ajudava, que nos auxiliava, que é para isso que eles existem mesmo, né? Para ajudar, para auxiliar. Mas se eles são escolhidos pelo diretor da escola, né, pelo mantenedor, a relação já é outra. Se estabelece outra relação. Então, nós temos observado, assim, no núcleo de apoio ao professor, nós temos observado, assim, cada vez mais sobe o número de professores que vão ao sindicato em busca de ajuda. Isso não é uma coisa muito simples e muito fácil. Nós sabemos que nem a metade dos professores chegam lá, porque eles têm medo que, de alguma forma, a instituição saiba de que ele foi pedir auxílio no sindicato e o demita, e demite mesmo. E demite mesmo. Não tem domínio de turma. Não tem voz firme. Tá. Às vezes não é nada disso. Mas ele não quer ser olhado pelo empregador como alguém que não consegue manter, entre aspas, o comportamento, vamos dizer assim, dos alunos. Então, essas situações também são situações que nos trazem muito sofrimento na iniciativa privada, nos professores das instituições, porque esse sentimento de estar sempre sendo vigiado é extremamente importante. Então, a questão da depressão também, da saúde mental em geral, né? Depois dessa pesquisa que nós fizemos, nós, inclusive, editamos um folheto, um livreto, né, chamado...
exemplar para deixar? Tenho sim. A saúde e adoecimento mental, que foi o resultado dessa pesquisa. Nós temos também, nesse núcleo de apoio ao professor, nós temos uma reunião, que ela é uma reunião quinzenal, onde reunimos, então, esses profissionais de quem eu falei, e nós fizemos, né, durante muito tempo, várias atividades junto com a APOA. A APOA é uma baita de uma parceira para nós. No último ano, a gente não tem feito, porque nós tivemos eleição esse ano, um ano dificílimo. A convenção coletiva foi feita depois de 4 meses de negociação. Foi um ano, bom, você sabe, né, tanto quanto nós, como foi um ano difícil. Mas foi um ano também importante, que nós tivemos um contato maior também com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que nós entramos, né, nesse trabalho maravilhoso, que é do Fórum de Combate à Intolerância e aos Discursos de Ódio. Nós tivemos muitos problemas em relação a isso. E é muito sintomático o que acontece em relação aos atendimentos do núcleo de apoio ao professor. Nós tivemos, assim, desde 2007 que existe o NAP, mas a gente vem cada vez aumentando mais. E muito significativo o que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos anos, nós temos, assim, em 2017, a maioria dos professores que buscaram o NAP era em relação a situações constrangedoras como advertências indevidas, né? Falta de apoio, violência psicológica, assédio moral, agressões verbais. Em 2018, antes e depois da eleição, nós tivemos um outro tipo de assédio, que foi o assédio dos pais e o controle das aulas dos professores. Foi muito sério isso, muito sério. Essa política, essa relação de ódio que se construiu nesse ano, ela foi extremamente grave. Ela foi pelo ano de 2019 também, e nós tivemos, em 2019, uma intensa participação nas situações em que os professores foram, inclusive, assediados pelos pais de alunos, né? Mas também tem o lado bom, né? Por esse movimento todo é que se criou, né, esse grupo maravilhoso das mães e pais, né, pela democracia, que tem ajudado bastante, a gente tem participado junto. E em 2019 também nós tivemos um aumento de uma situação que nós vamos ter que enfrentar, nós, sindicatos, nós, né, profissionais da saúde, que é uma nova visão das relações nas instituições entre alunos, alunas, professores e professoras. Existe uma mudança de comportamento, que é muito positiva, que é o cuidado com vamos dizer assim, as demonstrações fraternas entre, principalmente, alunas e professores. Nós tivemos 4 casos esse ano de acusações de assédio sexual nas escolas. Isso é um assunto muito velado ainda, muito velado. Um relacionamento mais corporal, que era muito comum anos atrás. Hoje, as meninas estão muito atentas a isto, e eu acho que nós, mulheres, estamos à frente desse processo, mas nós precisamos trabalhar com os homens, os professores, sobre um cuidado que é necessário para que nós não tenhamos mais essa situação de professores que se acham super amorosos com seus alunos, com suas alunas, acabam sendo, né, enxergados de outra forma. Então, esse foi uma outra situação que apareceu esse ano. Eu acho que é importante a gente... Desculpe, Cecília, pois não. Essa expressão professores amorosos... Deveria ser... Ela é o que nós almejamos, mas, no entanto, deslizou porque houve um crescimento, vamos dizer assim, na consciência das mulheres sobre algumas brincadeiras muito inadequadas, que não são enxergadas... Exato. Exatamente. E é muito difícil, viu, de lidar com isso. Nós tivemos esses 4 problemas, nós tivemos uma dificuldade, a gente aprendeu muito com isso, muito, porque esse ideal de professor amoroso
é o ideal que a gente tem, mas ele tem que ser amoroso na sua fala, mas também tem que ter cuidado na fala e principalmente no gesto. Então, nós precisamos ver... Passa para o corpo. Né? Exatamente. Nós precisamos trabalhar com os nossos colegas professores até onde vai, até onde não vai. Nós já estamos programando para o primeiro semestre um encontro para debater esse assunto. Gostaríamos de já convidar vocês para serem nossos parceiros, né? Nós vamos convidar a POA, já estamos lá também conversando, mas gostaríamos muito de contar com vocês, porque, veja bem, primeiro é o assédio moral, é o constrangimento dos professores, é a exigência de uma avaliação que os pais estão querendo. São os pais que estão interferindo, né, ideologicamente na sala de aula do professor. São os alunos que estão agora filmando as aulas e aparece depois o vídeo completamente fora do contexto e nós não temos nem como reagir frente a isso. E agora ainda mais essa questão. Então, não faltam, viu, Sônia, a colega Regina, não faltam assuntos para que nós, este ano, possamos assim nos inteirar do que realmente acontece com os nossos colegas, com as nossas colegas, para que a gente possa ajudar como sindicato. Porque, sim, a saúde mental é coisa de sindicato. É assunto de sindicato e nós precisamos nos unir para vencer essas situações que vão surgindo a cada dia. Tá bom? Agradeço, então. Temos aqui alguns materiais. Nós conseguir colocar na convenção coletiva uma cláusula que fala sobre ambiente saudável na escola. Nós distribuímos esse folheto também do NAP, do Núcleo de Apoio ao Professor. Quando o assunto é violência contra os professores, não dá para resolver sozinho. A nossa equipe sabe muito bem como lidar com isso. Então, tem folheto. E nós editamos também o livro O Professor Sob Pressão, também, que tem nos ajudado bastante. E fica à disposição, eu vou deixar esse material aqui, e também fica à disposição no nosso site. Tá bom? Vai formando um banco de documentos. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu agradeço muito, viu, Sônia, o convite para essa participação, porque é um assunto extremamente importante que a gente vai precisar se ajudar. Tá certo. Muito obrigada por enquanto. Próximas. Pode ser eu, acho. CPES? Pode ser? Pode ser. Aí fica... Aí formamos a vamos deixar... linha do sindicato. A linha do sindicato. Vai ter assunto. Vamos deixar ela por último, né? Você perde também, ó. Então, gente, boa tarde. Dizer aqui, em primeiro lugar, que representar a professora Elinir numa mesa não é fácil, né? Porque para ter aquele jeitinho dela é só ela. Mas a gente vai tentar aqui trazer algumas contribuições importantes também. Eu sou a Vera Maria Lecês, então, sou diretora sindical na direção estadual aqui há 2 anos nesta gestão e coordeno a pasta de saúde dos trabalhadores em educação do CPER Sindicato. Mas é uma pasta que foi deixada de lado, não porque ela não tenha importância na atual conjuntura que a gente vive, e sim porque a gente tem feito tanta luta nos últimos anos, né, com esses governos que estamos enfrentando no Estado, que a gente tem que fazer algumas opções, né, porque o sindicato nosso é um sindicato grande, um sindicato que tem uma importância bem significativa. Hoje nós estamos com mais de 83 mil sócios, tá, dentro do sindicato, entre professores e funcionários de escola. E a gente gosta sempre de dizer que a gente tem todos os segmentos que permeiam a educação, né, dentro do nosso sindicato, quer professores contratados emergencialmente, quer nomeados e aposentados, eles podem permanecer sócios, e assim com os funcionários de escola também, né, que são ou nomeados ou contratados emergencialmente. Dizer que a gente vive momentos muito, muito difíceis nos últimos anos e poderia aí fazer muitas falas que a colega Cecília fez. A gente também tem as mesmas situações dentro do nosso sindicato, né, dentro da situação que a gente vive no Estado, mas temos uma conjuntura difícil, como eu já falei, né? Nós viemos sofrendo uma violência moral, não deixa de ser uma violência moral também, por parte do Estado,
que nós estamos enfrentando um congelamento de salários por mais de 5 anos, né? Já estamos entrando no 6º ano de congelamento do salário sendo pago de forma parcelada e atrasada, o que, na verdade, tem também causado violência na nossa categoria. Em virtude disso tudo, a gente enfrenta adoecimento psíquico, emocional, né? Tivemos muitos casos de suicídios dentro da nossa categoria, né? Alguns saíram na imprensa porque o sindicato denunciou, fizemos matérias, outros não, mas eu gosto sempre de citar quando eu falo que aquele caso típico daquela aposentada em Caxias do Sul, quando começou o parcelamento, que ateou fogo ao seu próprio corpo dentro da agência do Banrisul, foi um caso cruel, que todos vivenciaram, né, porque saiu em reportagem nacional, inclusive. É a realidade que a gente vive. Se a gente não tem salário, não tem reconhecimento profissional, né, salário digno, recebe atrasado, salário congelado. Gosto também de lembrar sempre que o estado do Rio Grande do Sul hoje é a 5ª maior economia dentro da Federação Brasileira e é o 2º pior salário da federação. E isso também contribui para o adoecimento, né? A gente não consegue, com o salário que a gente vem recebendo hoje, quem precisa pagar aluguel, luz, água. Hoje todos precisamos de telefone, né? As pessoas não conseguem honrar mais com os compromissos básicos, alimentação, inclusive, para a sua família. Então, nós vivemos uma conjuntura muito difícil nesse momento. E basta ver aí que a gente fez uma das greves agora, eu já vou entrar nessa questão, que é um dos momentos muito tristes que a gente está vivendo hoje. A gente fez 56 dias de greve no estado do Rio Grande do Sul, uma greve justa, uma greve para tentar assegurar direitos, porque embora a gente esteja com salário congelado por mais de 5 anos, sendo pago atrasado, o governo apresenta um pacote desumano na Assembleia Legislativa, onde ele pretende, de fato, aniquilar com os planos de carreira dos servidores públicos. E a nossa categoria é uma categoria que tem o maior número de vínculos dentro do Executivo, mas é a categoria que menos consome em salário dentro do bolo de pagamento, da folha de pagamento do Executivo. Né? A gente está aí beirando os 23% hoje da folha do Executivo, né? Com todos os vínculos que a gente tem. Fizemos a greve e estamos enfrentando, nesse momento, uma situação muito delicada, porque o estado do Rio Grande do Sul não pagou os companheiros que fizeram a greve, as pessoas estão com seus contra-cheques zerados, e nós enfrentamos hoje a situação de que a gente tem colegas que não têm dinheiro para pagar a sua conta de luz. E são lutadores, são colegas lutadores que arregaçaram as mangas e foram à luta para garantir a manutenção de direitos nessa conjuntura que a gente vive, porque o governo vai desmantelar o plano de carreira. A gente sabe que é em decorrência da reforma previdenciária também do governo federal, que todos nós que somos trabalhadores públicos vamos estar sentindo, vai estar respingando. Mas a gente entende também que é uma opção desse governo, porque o Estado não precisaria fazer se ele não quisesse, só que a gente sabe que o governo está implementando porque a intenção dele é daqui a pouco estar privatizando a própria escola pública, né? Então, nós vivemos uma situação bastante delicada. Outro aspecto que eu preciso falar, a gente também tem um problema no Estado com a mantenedora, porque a cada 4 anos no Estado do Rio Grande do Sul, os governos que assumem reiniciam um novo projeto político-pedagógico dentro das escolas. Tudo aquilo que foi produzido, que foi encaminhado, que foi alinhavado dentro das escolas, a cada 4 anos é desmerecido e os novos governos, quem assume a Secretaria de Educação, tenta implementar um novo projeto político-pedagógico. E isso é uma situação muito difícil que a gente enfrenta, por isso que não há uma proposta pedagógica dentro das escolas do Estado que é seguida ao longo dos anos.
Então, a gente também recebe muita crítica, isso desgasta os profissionais, os nossos colegas que estão dentro da escola, porque quando tu começa a alinhavar uma proposta, você precisa reestruturar, precisa partir do zero de novo e construir outra. As salas de aula estão superlotadas, e aí a gente precisa dizer que a gente está sofrendo há pelo menos, esse vai ser o 6º ano, uma política da mantenedora, de fazer enturmações, de fazer multisseriação, dependendo a área de localização das escolas, e os colegas, professores, né, que estão lá vivenciando essa situação, precisam estar se adequando cada ano a uma nova realidade. O Estado tem a política de não fazer concurso público, de estar contratando os colegas para trabalhar emergencialmente. Historicamente, ao longo dos anos, existiram contratos emergenciais, mas eram contratos emergenciais abertos, onde as pessoas recebiam férias, recebiam seu 13º e estavam na expectativa do ano seguinte poder seguir trabalhando, desempenhando a sua função. Este ano nós temos uma outra realidade, ou melhor, no ano que terminou. O governo já contratou, o governo de Eduardo Leite já contratou os novos contratos emergenciais no regime fechado. Os contratos feitos nesse regime estavam previstos para terminar no dia 27 de dezembro. Então, em virtude da greve que a gente fez no final do ano, nós estamos vivendo agora outra tensão emocional, né? Tensão psicológica, onde os colegas que fizeram a greve enquanto contrato emergencial, no fim da greve não sabiam como ia ficar. Eles teriam que voltar para a sala, recuperar o período da greve, vão receber, vão ter prorrogação do contrato, enfim. Dizer que a situação no Estado ela é muito difícil. Então, esses problemas nos preocupam muito. Também temos a questão dos alunos em inclusão, que a colega falou. O Estado não cumpre a resolução do Conselho de Educação. Em muitas condições, a gente tem 4, 5 alunos dentro de uma sala, quando não tem como dividir, enfim, fazer mais uma turma. Não que a gente não tenha condições de atender os alunos inclusos. Falta formação, é claro que falta, mas os nossos profissionais vestem a camiseta e dão um jeito. A gente sempre diz que a educação pública no estado do Rio Grande do Sul é muito rica, tem muita qualidade pelo investimento que o Estado faz nos profissionais e nas escolas públicas, né? Para vocês terem uma ideia, falta investimento em infraestrutura nas próprias escolas, o que também não deixa de ser uma forma de violência, porque os colegas muitas vezes precisam estar trabalhando nessa temperatura aí de 40 graus, que fez nos últimos dias, em salas de aulas superlotadas, só com ventilador e quando tem. É essa a realidade da maior parte das escolas no estado do Rio Grande do Sul, né? E, para não me alongar muito, assim, dizer para vocês que a última pesquisa que o sindicato fez na questão de saúde do trabalhador tem pelo menos 8 anos, tá? E naquela época, a gente fez o tabulamento por regiões do estado, nós tivemos regiões que já tinham, na época, mais de 50% da categoria com sintomas de adoecimento psíquico, emocional, mental, que tomavam algum tipo de medicamento para ansiedade, para depressão, para poder dormir à noite. A gente tinha o projeto de estar fazendo uma pesquisa, mas em virtude dessa conjuntura toda de luta nos últimos anos, a gente não conseguiu deslanchar. Agora a gente está alinhavando nos últimos dias com uma doutoranda da URGS. Quem sabe daqui a pouco a gente consiga lançar uma pesquisa, mas mais restrita, não em todo o estado, mas em nível local aqui. Mas eu acho que, para não repetir a fala da Cecília, né, além da questão do adoecimento mental dos companheiros, está sofrendo na questão de depressão, de ansiedade, de síndrome de Burnout, do pânico, que eu acho que é comum em todas as redes. A gente também agora, nesse momento, com os últimos governos, a gente está na expectativa, será que o ano que vem permaneço nessa escola? Será que a minha escola vai fechar? Para onde eu vou ir?
E, principalmente, a situação é mais drástica na questão dos colegas contratados emergencialmente nos últimos anos, principalmente neste ano que passou. Eu acho que era isso que eu tinha pensado em falar, até porque a gente não tem assim um estudo, tipo o Simpro tem aí para estar apresentando, mas estamos tentando evoluir nessa questão. Muito obrigada pelo quadro, assim, eu acho que... Aí eu pensei essa parte da negociação, vou deixar para os assuntos gerais, com finais, se a gente tiver espaço. Tá bom, valeu. Muito obrigada, viu, Vera? Regina, então, vamos com a fase. Então, agradeço a professora Sônia, né, por esse convite. E, na realidade, eu vou fazer uma apresentação de um trabalho, de um micro trabalho, né, embora a fase merecesse um trabalho bem mais ampliado, né. Nós temos uma equipe hoje que consiste basicamente, né, eu que sou psicóloga e mais uma colega assistente social e outras 2 colegas. Na verdade, só seriam 4 pessoas que estariam envolvidas hoje na saúde, né, com a saúde da FASE, que é uma fundação estadual de atendimento de adolescentes, né, que estão cumprindo medidas de execução, de privação de liberdade, né. E são cerca de 2.000 funcionários. Nós temos 13 unidades, né, espalhadas por todo o estado. E então a gente vê assim que quando eu comecei a trabalhar lá na FASE, eu trabalhava como analista junto com os adolescentes e fui convidada então a trabalhar no SESMIT. E por algumas questões acabaram me mandando para um outro núcleo de provimento e relações de trabalho, onde era um trabalho muito burocrático. E ali, pela minha relação também com a própria URGS, né, que eu tinha já feito o doutorado aqui na URGS, o que a gente começou a estabelecer, e pela profusão de pesquisas que já estavam, que se estabelecem, que todo mundo que vão lá recolher os materiais, fazem aquelas pesquisas, nós tínhamos muitas pesquisas sobre o adoecimento, e todo mundo sabe que são questões extremamente estressoras, né, o trabalho do servidor junto com o adolescente, por várias razões. Daí eu comecei a fazer esse questionamento, começa a problematizar, bom, dados nós temos, o que fazer, né? Então, nós começamos, então, até por essa relação com a URGS, a começar a estabelecer um outro tipo de pesquisa, que não era só essa pesquisa de recolher dados, né, mas assim, uma relação que seria interinstitucional com os projetos, de fazer uma troca, tanto dos saberes existentes na fase, que são muitos, né, e são saberes que se perdem, porque são saberes que as pessoas acabam não tendo essa condição acadêmica de estar aquilo que eles fazem escrevendo, né, aquela produção sendo acumulada, no caso, fazendo análise em cima daquela produção do trabalho deles, e quanto da própria universidade de estar sendo tensionada a fazer o uso daqueles saberes acadêmicos dentro de uma relação prática, dentro de uma microgestão do trabalho. Como fazer isso? Né? E aí a gente se depara, então, desse tensionamento que se tem entre o teórico e o prático. A gente, olha, não existe teoria e prática, mas mostra bem que tem que ter essa relação. Então, são provocações de saberes das 2 instâncias, né? Então, dentro dessa linha aí que se trabalha hoje com o adolescente, né, de uma instituição, de uma incompletude institucional, né, onde a gente não tem mais, teoricamente, não somos mais instituições totais, mas sim instituições incompletas, que a gente tem que estar abertos com a rede. Então, é dentro dessa lógica que a gente fez o trabalho junto com a URGS, ainda bem que a gente conseguiu fazer essas parcerias. Então, nós conseguimos fazer tanto com um grupo da psicanálise quanto da psicologia social institucional. Então, eu vou relatar um pouquinho do trabalho que eu comecei a fazer lá na fase, que era exatamente esse, de fazer atendimento individual. O que acontece de fazer o atendimento psicológico individual? Tu está
ali trazendo aquele indivíduo teoricamente frágil, né, incapaz de dar conta do seu trabalho, sendo que as condições produtoras do adoecimento ficavam tranquilas, ficavam quase que garantidas que aquilo poderia continuar. Então, nós começamos a repensar isso, principalmente dentro de uma ótica chamada clínicas do trabalho, é onde poder pensar, retornar, então, esse trabalhador para o seu local de trabalho, dentro de grupos de análise de trabalho, a poder pensar o seu trabalho, a sua capacidade de analisar e problematizar aquilo que ele está fazendo. E, dentro desse coletivo, buscar outras possibilidades. Então, na própria situação de adoecimento, buscar condições de saúde. O que isso é bastante desafiador para nós, assim, dentro de uma instituição de aprisionamento? A gente trabalha em instituição, a FASE, embora trabalha com a socioeducação, ela é uma instituição de aprisionamento, onde as nossas próprias capacidades de pensar, elas ficam constrangidas. A gente tem dificuldade, muitas vezes, elas são muito empobrecedoras. É aquilo de conter, de reter. Porque, vamos pensar assim, a minha ideia, por mais que a gente tenha um plano nacional de atendimento socioeducativo, que é o SINASE, dificilmente vou conseguir promover, né, o protagonismo de um adolescente dentro de um espaço de contenção. Então, já fica por aí. Como é que eu vou buscar trabalhar com o socioeducar, com o punir ao mesmo tempo? Então, o servidor, aí eu vou me remeter um pouquinho para o servidor ele está trabalhando ali, aí vamos pensar a questão da saúde mental e física que a gente usa, e aí um modo, um plano de imagem, um plano de pensamento que a gente tem, que é muito dicotômico. O servidor que está ali, ele está com o corpo inteiro, ele está sob tensão, mesmo não sabendo que está sob tensão, mas ele está atento o tempo todo a todas as situações. Aquilo a gente aprende também. A gente começa a perceber sinais, a gente olha sinais, porque se a gente está contendo os corpos, é uma coisa extremamente difícil. A gente está contendo a liberdade, que é algo mais digno que a gente possa ter de ir e vir, mas a gente está fazendo um caminho inverso, que é de conter esses corpos, né? Então, isso é um desgaste corporal, né, que se dá a partir do mental, mas é um desgaste corporal e que, muitas vezes, eles esperam de um atendimento da FASE um atendimento psicológico individual. E esperam que a FASE resolva, que a FASE que fique muito projetado do apoio. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro de espaços fechados, onde as hierarquias, né, é sempre um caminho único, né? Eu dependo do que está hierarquicamente acima de mim, né? Eu não tenho uma relação um pouco mais ampliada de negociações. Sempre eu dependo muito das hierarquias, né? Esses espaços disciplinares muito rígidos. Então, lógico, o servidor acaba esperando que alguém vá resolver o problema dele. Então, eu também acabo projetando nisso. E esse trabalho que a gente busca hoje estar fazendo nesses grupos de trabalho é retomar essa capacidade da sua própria potência de agir e pensar, né? O que é bastante difícil, porque, no primeiro momento, eles jogam porque a gente vá no local, resolva e leve até na sede e resolva e trazer quase que uma solução, assim. Mas a ideia é que a gente está buscando trazer dentro desse enfoque de clínicas do trabalho, cuidar do trabalho, cuidar do trabalho para cuidar da saúde. Ele faz uma inversão, né? Não vou cuidar Então, na medida que eu posso, que eu consigo participar mais dos processos de trabalho, que aquele trabalho que ele é prescrito,
Existe uma prescrição, ele é extremamente normativo, a gente sabe disso. Todos os trabalhos que a gente faz são prescritivos e necessários, de certo modo, mas existe esse mundo real. E desse mundo real tem essa faixa grande que é das imprevisibilidades. É aquilo que vai nos... Tá, eu tenho a norma, mas surgem... A violência da norma. É violentada e eu preciso poder pensar e criar novas possibilidades de viver. E aí é o que a gente poder pensar assim, o quanto que existe, né? Que muitas vezes a gente discute a necessidade, e é necessário sim, o direito à saúde, mas também a gente poder pensar a questão de um dever à saúde. Assim, a gente tem essa capacidade, a gente esquece, né, o quanto que nós deixamos de afirmar a nossa própria potência de querer, de decidir, de afirmar mesmo, né, novas possibilidades dentro de um coletivo. E aí, quando vamos falar da questão do sindicato, a gente vê o quanto que os coletivos estão fragilizados, né, porque a gente fragiliza o indivíduo. Aí é mais fácil, quase, que eu acho que é uma estratégia. Né? Eu fragilizo, então, nós temos hoje um número crescente, e eu acho que eu também trabalhei, e também dei aula em universidade privada, e a gente também trabalhava nessa questão assim, do número crescente do nexo causal de doença psíquica com as condições de trabalho. Né? Então, eu trabalhei até 2015, eu trabalhei depois que eu acabei indo para a fase depois, e estava iniciando esse nexo, como é que se conseguir esse nexo causal? E na fase se consegue. Diante das condições de trabalho que se tem, que a gente vai colocar, são os adolescentes, aí teve uma terceira pesquisa que foi feita lá, que eu acompanhei, que a primeira hipótese, eles trabalhavam com riscos psicossociais. A primeira hipótese que eles colocavam eram os riscos que seriam o risco psicossocial, seriam os adolescentes. E eu fiquei quieta, porque eu sabia que não eram os adolescentes. E aí, no dia que ele apresentou o trabalho, ele estava bem admirado que não eram os adolescentes. Os adolescentes foram o terceiro lugar. Primeiro, o risco psicossocial era entre os colegas, né, do tratamento, da bruteza que as pessoas vão se naturalizando, se tratarem de forma grotesca, bruta, rude, pouco solidária. Segundo, com muita ênfase também, a questão da gestão. A gestão, esse modo hierárquico. E quando eu trabalho, eu penso essa questão, trago a fase e falo do modo aprisionante de pensar. A fase ela não está sozinha, né? Eu acho que a gente poder pensar que ela é necessária porque ela tem uma sociedade que ela produz esse tipo de adolescente eliminável, né? E que vai então precisa ser confinado na fase, e com isso esse modo aprisionante e de muita repressão no modo de pensar e nessa dificuldade de poder afirmar, né, de fazer afirmações daquilo que a gente acha que é melhor, assim. Enfim, nós estamos começando, a gente tem um trabalho que é muito pequeno, mas é um trabalho que temos muito mais demanda do que aquilo que a gente está conseguindo fazer. É Estado, e aí eu acho que o Estado também demonstra o quanto que essa questão com a saúde do trabalhador ela está deixada de lado, até porque eu acho que o projeto também da fase é de privatização das próximas unidades que eles já estão fazendo, né? Tem uma unidade nova agora que vai ser já estão fazendo lá em Santa Cruz do Sul, vai ter no litoral, outra em Porto Alegre, e vão ser privatizadas. E aí trabalha como dá, né? E aí tem essa questão de por ser serviço público, né? As pessoas vão encontrando as suas estratégias
que muitas vezes são despotencializantes, porque acabam adoecendo e preferindo em termos, né, mas podendo sair do trabalho, sair desse enfrentamento. Mas também a gente tem essa capacidade hoje de poder estar buscando fortalecer esses coletivos. E acho que os sindicatos, nesse momento, também seriam bem importantes. O CEMAP, de certo modo, tomar conhecimento até mais, né, dessas condições de trabalho que tem, porque muitas vezes o CEMAP, ele chega, o trabalhador vai no CEMAP para buscar o apoio jurídico. Então, é o que eu falo, tanto da fase, quanto lá para a corregedoria, quanto para o CEMAP. Assim, o caminho punitivo a gente sabe fazer bem. Agora, o caminho para poder analisar essas condições, de abrir essas condições de trabalho, e poder problematizar e trazer, trazer outras possibilidades de trabalhar, outras aberturas, outras possibilidades, tanto de diálogo, porque a gente fala muito de diálogo, né? Mas que qualidade de diálogo que a gente faz também. Será que a gente também não está, muitas vezes, em algumas dicotomias, em alguns modelos padrão que a gente precisa seguir, e que, com isso, gerando mais adoecimento, porque a gente vive num processo, num modo de funcionar, né, hoje, no capitalismo, que é extremamente seletivo. A escola é muito seletiva. E você sabe, né, quantas vezes, às vezes, um adolescente que não está muito dentro do padrão, já chega ali na 5ª, 6ª série, já não está gostando, cai fora. A escola para um adolescente que tem poucas possibilidades, que ele tem na vida ele tem aquele menu de opções assim muito escasso. Se eu corto aquele vínculo com a escola, eu perco assim uma conexão social muito grande, muito valorosa. Diferente, talvez, se fosse outro adolescente que tem outras conexões, corta da escola, daqui a pouco faz outro curso, depois volta na escola. Não, esse guri cortou o vínculo da escola, ele vai fazer outras conexões com aquilo que é mais acessível. E aí tem alguns estudos que mostram que, para entrar no tráfico, que precisa, a seleção tem seleção, pode entrar quem quiser, aonde tem dente, não tem dente, se é negro, se não é, porque a gente sabe que tudo isso são processos seletivos do jovem que dificultam, sim, o ingresso. Se tem escolaridade ou não, não importa. Eles vão ser absorvidos. Então, eu acho que é um momento que é muito importante a gente estar aqui, podendo falar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê que, às vezes, o aluno que passou pela fase, ele cria uma marca fase, né? Como se que ele transformou num terror. Quando, muitas vezes, quando eu sempre coloco com meus colegas, um adolescente da fase, se ele tem o 100% da vida dele, mas ele tem 0,5% da vida dele nas minhas mãos, eu tenho responsabilidade para fazer algum tipo de... para promover algum tipo de mudança. E aí ele sai, e aí também tem dificuldade na escola, muitas vezes, né? Porque se cria, né, essa questão do adolescente, e com isso, às vezes, ele vai se convencendo. E aí ele vai se convencendo disso. Daí é mais... Ele se convence, eu sou violento. E nem sempre, às vezes, vai se convencendo vai se convencendo de uma certa identidade bandida. E essas identidades, e aí eu acho que é esse nosso papel também, né, profissional, de romper um pouco com essas identidades, assim, e ele promover a vida dele plena com todas as outras possibilidades. Que a escola é a prioritária, não tem, né? E aí, infelizmente, a gente sabe das condições atuais. Mas eu acho que para início era isso, sim. E aí a gente poder trocar também. Sim. Tá bem? Muito obrigada, Regina.
Puxa, é bem assim, em cada fala dá para destacar algo bem emocionante, assim, né, que vocês trazem e trouxeram. Mas eu acho que a Regina agora, eu acho que, né, nos fortalece em alguma medida da valorização da escola, né, a escola como uma conexão social importante para os nossos jovens, adolescentes, crianças, idosos, né, inclusive, né, na educação de jovens e adultos. Acho que é muito interessante, né, a gente poder, nesse momento tão difícil de fragilidade da nossa escola, né, a gente saber que ela é um elemento fundamental para esses jovens. A gente não né? dá conta, a gente fala tanto em segurança e o próprio governo, né, aumentar, né, vendo as pessoas ficar mais armadas, Sim. em segurança. E a escola, ela é um fator de segurança, sim, né? Sim. Importantíssimo, assim. E a gente... Tem o seu lado, tem as suas contradições, mas eu acho que pensando mais macro, assim, né, em relação à saúde dos jovens e das pessoas, eu acho que é um espaço... Porque essa segurança, ela permeia, né? Ela permeia, ela não está nesses espaços ditos de segurança. Exato, exato. Bom, acho que agora a gente vai abrir um pouquinho aqui, né, para as colegas aqui, enfim, se quiserem, evidentemente, né, dar sua fala, seu comentário, né, eu acho que a gente estaria aberto para isso, assim. Para quem chegou um pouquinho depois, a professora, né, do sindicato CEMAP, né, é uma roda de conversa mesmo isso aqui. A gente só está nesse formato aqui, né, esperando que a plateia fosse enorme. E aí nós não teríamos, né, uma roda suficiente para fazer. Mas, na verdade, o espírito é esse do trabalho. É uma conversa aberta, uma troca de experiências, né? E eu acho que está aberta aí a palavra, se quiserem. Né? Pode até ser no microfone. Talvez precise, porque está sendo gravado. É isso, então... Eu fiz aqui alguns questionamentos, assim, porque nós, lá do CEMAP, nós não temos essa área de saúde mental ativa, né? Não é muito ativa nas outras, como o Simpro também. Nós tivemos as eleições para a nova diretoria esse ano, em outubro, que eu entrei, em agosto, aliás, e as outras, as demais diretorias antepassadas, elas não davam a tamanha importância. Eu não sei se viu essa necessidade, mas agora com essa nova conjuntura de retirada de direitos, de poder do trabalhador, de pressão, a reforma trabalhista para o setor privado, esse pacote do leite aí, esse leite azedo aí, que não é só para os professores, é para todos os servidores, é zero de reajuste, entendeu? É absurdo. E eu acho que isso, juntando com a atenção do trabalho, como a Regina colocou ali, aumenta. E aí, ouvindo vocês falar, eu vi que o Simpro já tentou fez uma ação, né, nessa questão diária, que tem esse grupo, uma estrutura para isso. Aí eu fiquei pensando na nossa situação quanto CEMAP. A nossa situação hoje, financeira, quanto sindicato, e uma das retiradas do governo é problematizar o sindicato, tirou assistencial, tirou a sindical. Então, se tu não tem uma estrutura para se manter, tu vai... E, ao mesmo tempo, como fazer para trazer essa questão para o sindicato, entendeu? Eu vi ali, tive algumas ideias passadas por vocês, mas eu não consegui ver um caminho para começar a trazer, outra vez, de um estudo, outra vez... Porque contratar uma psicóloga para o sindicato é dinheiro que não se tem, né? E que hoje não está tendo arrecadação para tal. Então, de como trabalhar isso nas nossas instituições, entendeu? Isso que eu queria uma receita de vocês para... bem clara. Uma receita milagrosa. Se conseguisse uma... Vocês querem ouvir as perguntas e depois a fala, que se quiser falar. Até eu tenho que sair em seguida, porque eu tenho uma reunião familiar, então, assim... Nós também, mais 15 minutos a gente... Né, mas eu acho que é importante, assim, eu
acho que o depoimento de cada uma de vocês, né, é tocante. Eu consigo enxergar, assim, achei doloroso isso que tu falaste dessa professora, eu não tinha escutado ainda, né, a que ponto a pessoa está em sofrimento, que ela ateia fogo no próprio corpo dentro de uma agência do Banrisul. Isso é muito simbólico, né? Eu tive mãe professora da escola pública e eu brincava com ela. Eu digo, como vocês, quando eu era jovem, né, como vocês sofrem, vocês trabalham tanto, eu já dizia isso naquela época, e são tão mal remunerados, né? Daí eu tenho várias irmãs aí, algumas trabalham dentro da rede estadual e municipal no município em que moram, né? Então a gente sabe um pouco das coisas, mas às vezes tem coisas que não são tão veiculadas, né? Mas uma coisa que tem me preocupado bastante é que de vez em quando na mídia saem coisas muito no apoio do governo estadual e veiculando números, inclusive, do gasto que tem o Estado com os professores, né? Então, a gente tem uma coisa assim, de uma mídia que mostra o sofrimento, mas também tem uma mídia que endossa toda essa forma de gestão que está aí, né? Então, é uma coisa preocupante, é só para registrar isso, assim, que me preocupa isso, porque de vez em quando eu leio algumas matérias que vão nesse sentido. Fiquei muito feliz ontem quando assisti à formatura da Odonto, né, na reitoria, e a gente teve lá na plateia, escutou tanto a diretora, quanto o reitor, quanto o Paraninfo, fazendo um discurso em prol da educação pública, citando o tempo inteiro Paulo Freire, né? Então, acho que assim, muitas vozes estão se levantando. E o que eu fiquei mais feliz foi quando a plateia que estava assistindo, né, que eu não sabia como ia reagir diante do discurso dos colegas, aplaudiu. E ninguém vaiou, porque poderiam ter vaiado, né? Porque ali a gente tinha representante dos mais diversas posições políticas. Então, tem uma esperança. E não é como o meu colega falou lá na frente, durante o discurso, não é uma esperança do verbo esperar, né? Mas é uma esperança do verbo esperançar, que é se mobilizar, que é fazer com que as coisas mudem de figura, de que muitas pessoas estão se sensibilizando com isso, né? E acho que por isso que eu vim aqui hoje, porque eu acho que a gente também tem que se fazer presente para mostrar isso, né? Tem uma colega que está em colocando aqui numa outra atividade, que é da área da saúde. Então, assim, às vezes é difícil, porque chega nessa hora do dia, a gente já está cansado, né? Trabalhou o dia inteiro. Mas acho que é isso, a gente tem que se mobilizar, né? Eu participei de um momento bem difícil, que ainda está no município de Porto Alegre, que é a questão do IMESF, dos trabalhadores sendo demitidos e difamados publicamente, né? Eles já estavam arrasados pela demissão, e aí ainda vai o prefeito lá comparar eles com o pessoal que trabalha no Moinhos, né? Aquilo foi aviltante. Fiquei muito feliz com a reação dos meus alunos que estavam na rede, que foram parceiros dos preceptores que estavam sendo demitidos, e isso sustentou a saúde mental de muitos preceptores, né? Porque eles também tiveram que se medicar, tiveram que compartilhar suas dores, mas vi muito aluno sendo homenageado agora no final do semestre, me arrepia isso, pela parceria que eles tiveram com os preceptores da rede municipal de saúde, né? Então, a gente tem no Estado essa situação grave dos professores, a gente tem no município de Porto Alegre essa situação grave dos profissionais da área da saúde que atendem diretamente a população nas unidades de saúde, também em processo de demissão, né? E apesar das instituições da área do direito aí, né, estarem fazendo um contraponto e dizendo não pode,
eles passam por cima e contratam os hospitais para chamar profissionais para colocar no lugar destes. Então, é uma situação assim que completamente incoerente e maluca, né? Então, realmente, tem várias coisas desestabilizando a saúde mental da nossa população em diferentes áreas. Então, acho que as falas de vocês, elas podem ser aplicadas em outras questões que estão permeando o nosso contexto atual, né? Então, acho que era isso, assim, parabéns para vocês, gostei muito de ouvi-las, né? Apesar de que algumas coisas foram muito tristes, né? Acho que a gente tem que pensar nisso que tu colocaste por último, que é como a gente, dentro do cotidiano, se solidariza com os colegas e não embrutece, né? Porque o embrutecimento, ele vai sendo uma forma de tu resistir, mas também ele não fortalece as relações, ele desmonta com a gente, né? E às vezes precisa sacudir os colegas, porque eles são tão brutos, às vezes, quanto o gestor, em alguns momentos. Então, acho que essa tua fala, ela tem que ser levada para vários lugares, entende? Porque me preocupa isso. E era isso, obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Vocês? Eu queria fazer umas considerações finais. Sim. Eu só queria agradecer, eu também gostei muito das palestras. E o que a senhora falou ali, interessante que são várias instituições que se cruzam, né? É o Estado, é o município, é a União, meio que forçando os indivíduos, né? A depressão, várias coisas. Inclusive que eu vi uma campanha da pós-graduação aqui da URGS também, que tem vários doutorandos que adoecem, né? Pressão de pesquisa, várias coisas que acontecem, não só com os professores, mas com os doutorandos também, com alunos na graduação, no mestrado, em várias situações que tu acaba adoecendo mesmo, né? Que é muita pressão, às vezes. Daí, não é só pressão da faculdade, tem pressão da família, tem pressão na rua, sai na rua, sabe, você vai ser assaltado. São várias coisas que realmente adoecem o indivíduo, né? Vai adoecendo. Enfim, gostei muito da palestra, muito boa. Só vim acompanhar minha mãe, acabei já falando sobre saúde mental e sindicato. É interessante essa questão. E também parece que o sindicato, assim, né? Como o sindicato, eles devem se fortalecer, eu acho, apesar dos ataques, assim, né? Dos ataques que são evidentes, principalmente financeiro, né? É uma censura o sindicato, não uma censura clássica, vamos fechar o sindicato. Sim. Não, é econômica, né? Parece evidente. É uma assim, violência, né? Uma violência econômica e uma violência simbólica do Estado também. Porque o Estado também tem a violência muito física, né? Mas a simbólica é a mais complicada. Eu diria Bourdieu, né? Violência simbólica é bem complicado, né? Que a gente não percebe, mas acaba acontecendo. Obrigado. Então tá, muito obrigada. Eu só queria completar que uma coisa assim que me deixou muito, que eu nunca tinha pensado nisso e que hoje sempre é hora de aprender, né? Que eu aprendi assim esse sofrimento que eu nunca tive, porque eu sempre trabalhei na escola estadual, esse sofrimento que o professor da escola particular tem, do final do ano, de ser demitido. Eu nunca tinha pensado nisso, porque em todos os problemas que a gente tem, sendo professor estadual, mas no final do ano tu tem o teu emprego garantido. Então, é uma realidade totalmente diferente. Eu era concursada, 40 horas, agora eu sou aposentada. Nunca me passou na cabeça isso aí, de me preocupar com o meu serviço. E é um sofrimento muito intenso. E que é uma coisa que eu não tinha percebido, que hoje me deixou pasma, né? É uma coisa assim gravíssima do ser humano, todo ano ele ficar naquela preocupação, um chefe de família. Uma outra coisa que eu gostei muito de ter ouvido também, através da fala de vocês, é que o ser humano, a necessidade desses encontros, dessas palestras, da saúde mental, é muito importante, porque o ser humano está ficando muito endurecido. Ele está perdendo aquela de ser solidário com o outro, né, de ser caridoso com o outro. Então, é importante que a gente recupere isso aí de novo. Essa coisa de se preocupar com o próximo. É uma coisa muito importante. Gostei muito. Obrigada. Nós também.
Então, pois é. Eu acho que, assim, antes da gente finalizar, eu vou passar depois a palavra para cada uma, assim, tipo uns 2 minutinhos para alguma consideração final. Eu queria só, muito rapidamente, porque o objetivo hoje era ouvir, né, vocês, trazer vocês aqui, conhecer as experiências e tal, e também não era assim uma atividade muito longa. Vamos deixar para depois um painel, um ciclo de debates, enfim, daí a gente pode ampliar o nosso espaço aqui de fala e tal. Então, assim, que eu só quero para registrar mais uma vez assim a preocupação do sindicato, né? Até porque a professora ali também trouxe uma perguntinha assim como fazer, né? Quais são as condições, né? Eu acho que a gente vai ter que buscar juntos, né? Quando a gente disse né, e está usando assim no nosso lema, né? A saúde mental é uma questão sindical. Foi lá no mês de outubro, mais ou menos, quando nós fomos para um encontro nacional acho que do Proifes, da Federação, né, dos nossos sindicatos, e lá teve também uma mesa de discussão, e foi colocado por uma pró-reitora de extensão, que não vou me lembrar o nome dela agora, eu acho que da Universidade Federal da Bahia, experiências, né, que ela passava como pró-reitora de extensão, né, desse grande adoecimento, dessa grande queixa que chegava, né, não só de colegas professores, mas também de estudantes, né, quando vinham, inclusive, das suas atividades de estágio nas escolas e tal. E ela, então, colocava essa frase assim que ficou quase um mantra naquele seminário lá em outubro, para nós sindicatos, né? Que a saúde mental, sim, era uma questão sindical, que o sindicato tinha que se haver com isso, né? E de lá para cá eu fiquei com essa questão também, né? E trouxe a ideia aqui para o sindicato, né? E a gente resolveu abraçar, apesar de toda a complexidade que é tratar desse assunto, né? Não só pelas perspectivas de análise, né? É um campo multidisciplinar, o campo da saúde mental, né? Que a gente tem que, de fato, incluir aí, se a gente quiser adentrar bem nos meandros e nas nuances, né, do que se refere aí quando a gente fala em adoecimento físico, adoecimento mental, adoecimento do corpo, né? Isso não são questões isoladas, elas estão interligadas nesse campo da saúde, né? Então a gente vai, eu acho, ter que convidar colegas médicos, psiquiatras, né, psicólogos, né, psicanalistas, enfim, que é uma outra linha de abordagem da escuta, né, do inconsciente, assistentes sociais, né, professores, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim, né, toda uma rede de profissionais que trabalham com saúde, né, saúde física e emocional e psicológica, para nos ajudar a pensar essa complexidade do tema, né? E uma outra complexidade que o sindicato, né, nós na diretoria também levantávamos, não só propor uma discussão acadêmica, temática, né, mas que a gente possa, usar a palavra aqui, intervir, né, ou seja, auxiliar, colaborar no restabelecimento da potência de vida desse professor adoecido, né, que no nosso caso de sindicatos, né, a gente tem professores, né? No caso da Durgs e tal, mas o Simpro também são professores, envolve estudantes também, né? Nós também, de um certo modo, mas não diretamente, temos os estudantes envolvidos, né? Mas o nosso foco é o professor, né? Que é o espaço, então, de poder ajudar esse professor, né, a sair desse estado doentio, né, e passar para um estado de saúde. Né? E que isso não quer dizer que o estado de saúde, que a saúde seja plena também. Né? O mal-estar
ele é constitutivo da humanidade, do ser humano, né? E esse mal-estar, ele, para nós, é tão importante na área psi que ele se refere a um bem-estar. Né? Porque se a gente for conjugar esse verbo, vamos dizer assim, na língua, né, portuguesa, enfim, o mal-estar é um bem-estar, né? É o estar também, o ser é estar, né? Então, a gente também tem que pensar nesse espaço, nesse lugar, e no nosso caso, aqui como sindicato, pensar no lugar de trabalho, né? Nas condições de trabalho, no espaço de trabalho. Então, enfim, não é tanto a questão do mal-estar, que a gente sabe que ele é constitutivo, estruturante da subjetividade do homem, enfim, né? Mas é como, né, poder constituir as condições de apoio e de auxílio para que se restabeleça aí uma, digamos assim, uma moral e uma ética, né, para esse sujeito reagir, né, e se colocar num lugar, como dizia a Regina, difícil, porque mesmo dentro de um aprisionamento, a gente tem que ouvir esse sujeito, tem que escutar. Ali tem um sujeito, ali está aprisionado, né? O espaço é um espaço de aprisionamento, mas ele não, ele é um sujeito que está, né, enfim, em sofrimento, e que as coisas estão, né, muito guardadas até de modo inconsciente, né? Mas, enfim, então é complexo o tema, mas, de qualquer modo, a gente está se aventurando, vamos dizer assim, no bom sentido da aventura, né, de fazer junto com os outros sindicatos e com os colegas, né, essa discussão e encontrar essas ações possíveis, né, de acolhida e de escuta, né, dos colegas professores. Tá? A outra questão que eu também acho como sindicato, mas eu não quero me alongar aqui, porque não é necessário mesmo essa fala estendida aqui sobre o tema, mas eu acho que como sindicato seria importante, né, referir que nós sabemos e temos consciência de que nós estamos num grau de penetração ou de estabelecimento, até a gente poderia dizer, das políticas neoliberais, ou de um neoliberalismo, né, de um capital neoliberal, vamos dizer assim, que nós sabemos que nós temos que pensar alternativas, né, de como atacar essas políticas neoliberal, compreendendo as técnicas de poder que são utilizadas. E uma das técnicas que eu gosto assim de trabalhar, e que eu acho que atravessou aqui a fala de vocês, me parece, é a questão de que uma técnica neoliberal é colocar o sujeito nessa enorme contradição dele. Você é livre, né, que é a liberdade, ele é livre para ser um administrador de si, né, um empreendedor de si, né, e tal, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um desempenho tão grande, né, tão grande, é exigido dele, né, que dê o máximo de si, que trabalhe intermitentemente 24 horas, né, até se possível, né, a gente tem aí, né, essa falta de controle do mercado em relação ao tempo. Esse trabalho, que é um trabalho intermitente, que ele é temporário, né, ele coloca o sujeito em adoecimento, porque ele quer ter aquele desempenho, né, que é exigido. Então, esse desempenho acaba fazendo com que o sujeito mais adoeça, né? Porque o sujeito humano tem limite, nós somos frágeis, nós somos, né, como a gente gosta de dizer, né, na psicologia e na psicanálise, a cria humana, se ela não tiver alguém diferente dos outros animais, digamos assim, ou dos animais, né, se ela não tiver alguém que cuide ela desde que ela nasce, já para cortar o umbigo ali, né, ela não sobrevive. Né? Se não tiver alguém que cuide alimentando, né, fisicamente e psicologicamente, ela não sobrevive. Então, o ser humano é frágil, né? Nós somos frágeis, mas nós estamos ficando cada vez mais frágeis por políticas, né, como as políticas implantadas por esse sistema econômico, né, ideológico que nós estamos atravessando. Então, tem essa influência, sim, da política neoliberal na saúde mental, né? Bom, as ações do sindicato, eu acho que comentei um pouquinho no início da minha fala, eu acho que, por enquanto, a gente está pensando em duas,
né, 2 ações que elas são mais temáticas do que atividades ainda definidas, né, mas a gente vai definir um cronograma de trabalho, de atividades, mas a nível assim, mais temático, é justamente a questão da promoção da qualidade da vida. Né? Uma vida de qualidade e a qualidade da vida dos nossos associados e dos nossos professores. E a outra, nós, inspirados na campanha do Janeiro Branco, a gente está usando a expressão aqui que eles utilizam como psicoeducação, que é um tipo de trabalho feito até por psicólogos, né, que atuam na campanha, né, do Janeiro Branco, que é um tipo de trabalho que visa tratar de forma lúdica os sentimentos das pessoas que estão em sofrimento. Porque é uma técnica, uma tática, né, de como falar de algo que é difícil falar. Né? Se a gente traz um professor aqui, até às vezes por medo, mas às vezes é por vergonha, ou até porque está numa profunda depressão, ou está numa depressão que não consegue falar, né, do seu sofrimento, como é que a gente vai poder acolher esse professor, né, sem uma tática, sem um jeito psicológico, vamos dizer assim, né? E o Janeiro Branco fala nessa dimensão da forma lúdica de falar não só de afetos, emoções, mas também de sentimentos, né, que são algo mais profundo, né? E o mais complexo que eu vejo dentro disso, né, ainda dentro dessa psicoeducação, se a gente for realmente achar que é uma tática interessante de trabalhar, né, com os nossos docentes, eu vejo que é justamente um trabalho que a gente possa fazer na direção de articular aquilo que é singular do sujeito no laço social, ou seja, nesse laço de trabalho, nesse laço com a instituição, que ele está ligado com as instituições, né? Porque é isso que eu acho que também a Regina colocava lá, né? Ok, é aprisionamento, mas nós temos aqui um sujeito, né? E como é que a gente, né, vai escutar e resgatar essa potência dele como subjetividade, né? E eu acho que esse é o grande desafio, como articular aquilo que é singular do sujeito dentro do laço social, que tem essa lógica, né, ou de muito desempenho, ou de muito embrutecimento, porque acaba, enfim, ele, né, sendo afetado por relações grotescas, né, de trabalho e tal. Então, é valorizar o sujeito, mas sabendo que aí tem um grande desafio de como colocá-lo aí. Mas, enfim, é isso, né? Eu quero encerrar, né? Eu não vou agradecer agora, vou agradecer depois, porque eu vou passar a palavra para cada uma das colegas, 2 minutinhos para, né, encerrarem aqui. E agora fizemos uma outra ordem. Vamos fazer o contrário. Né? Pode ser. Então, assim, até para colocar o que a minha colega do CEMAP... Quando a gente vai falar, eu acho que aí, de estratégias, né, para a saúde, dentro do sindicato, talvez sejam questões diferenciadas. Como eu disse assim, não vai ter psicólogo e psiquiatra suficiente para pegar os 100% das pessoas. Então, assim, quem sabe a gente inverte essa lógica mais, né, individualista e biomédica mesmo, que esse é o enfoque mais biomédico, e vamos trabalhar nessa um outro viés, e que eu não estou desconstituindo essa escuta singular, individual, que ela é superpotente e necessária, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso, né? Mas necessária, sim. Né? O que eu estou falando, não vamos generalizar também as questões, mas vamos pensar em sindicato. Se não seria uma das estratégias qualificar os espaços dos trabalhadores, qualificar esses grupos de trabalho na própria escuta deles, assim. Eu acho que isso também é uma questão que é onde entra, por exemplo, esse trabalho que a gente faz com a universidade, que nos dá suporte, é nisso que eu estou falando, assim, de qualificar essa escuta. E a gente faz em 2 linhas diferenciadas, né, porque elas se avizinham. Um que é com a escuta Flanery, que é um Sim. tipo de escuta diferenciada, que a gente também está caminhando para fazer uma formação, e esse dos espaços de clínicas do trabalho. Então, mas, antes de tudo, mas
Sim, mas antes de tudo, eu acho que tem um sindicato, tem um espaço sindicato, tem um coletivo de trabalhadores sindicalizados que também tem que estar acompanhando, tem que estar construindo isso juntos. Eu até me disponho, depois a gente vai conversar, eu posso até a gente estabelecer alguns contatos aí para que se produzam, né, venham diferentes linhas de trabalho que possam compor um plano de saúde para os trabalhadores, que não seja único, né, que nem aquela coisa, não, uma situação vai resolver todas, não. São situações complexas e a gente não pode também, eu acho, até pegando um pouquinho, Sônia, eu acho que a gente estava conversando esses dias com eu acho que como a gente tem esse mundo do Google, né, tudo é muito facilitado, às vezes a gente quer resolver problemas de forma muito facilitada, então a gente está fazendo as coisas, tentando soluções muito rapidamente, buscando soluções. E talvez a gente tenha que se demorar um pouco sobre questões que são complexas e tentar abrir todas as outras possibilidades para poder, né, buscar caminhos mais interessantes, mais potentes. Ok, muito obrigada, Regina. Valeu. Bueno, vamos tentar ser rápido, então, nos 2 minutos. Eu tinha deixado vários assuntos aqui. Mas eu preciso dizer, assim, que eu acho que, enquanto sindicato, nós também louvamos essa iniciativa do Janeiro Branco, pela situação que a gente vive. O mais duro é a gente saber que a gente tem muitos colegas que vivem essa violência, adoecem por causa dessa violência moral, psicológica, mas que não assumem, que não socializam, que não compartilham a sua dor. Em virtude disso, a gente tinha planejado a pesquisa para a gente tabular dados e pleitear políticas públicas junto ao governo do Estado, a nossa mantenedora. Mas vivemos um dos piores governos que veio pintando de bonzinho, dizendo que ia dialogar com o sindicato, e, de fato, ele não dialoga, porque a gente sente na pele ali dentro, a gente tentou buscar o diálogo, ele diz que a gente que não quer dialogar, nós temos os documentos protocolados, que a gente fez pedido várias vezes de audiência, de agenda, e ele não nos responde. Tá? Dizer também que a gente, enquanto CPER Sindicato, tem o entendimento de que a mantenedora deveria oferecer assessoramento profissional, né, com psicóloga, com psiquiatras, no entanto, para os funcionários, para os professores que adoecem em virtude dessa violência. No entanto, embora essa crise financeira que a gente vive, é a gente quem tem que bancar tratamento e medicamento, e isso é muito triste. Tá? Eu antes não falei das cargas horárias, né? A gente no Estado também, a gente é nomeado ou para 20 ou para 40 horas, mas a gente tem que dar 16 horas aula ou 32 horas aula com os alunos, restam 4 períodos que tu não consegue avançar dentro nessas horas aula, nessas horas de planejamento dentro da escola. Você é professor 24 horas por dia, você é educador 24 horas por dia, porque você vai com sobrecarga de trabalho para casa, isso também pesa. Dizer aqui, eu acho que é importante a gente colocar, é a primeira greve nos 75 anos do CPER Sindicato que a gente vai terminar sem acordo, terminamos sem acordo com o governo do Estado. O governo não nos chama para negociar, tá? E isso também é uma violência que os dirigentes sindicais estão sofrendo, porque a gente é cobrado pela nossa base, pelos nossos sócios, e com razão. Mas não é que a gente não queira, o governo que está fazendo isso, tanto é que hoje ele já colocou no portal do servidor a opção de os colegas clicarem no botãozinho lá e receber os dias da greve, em até 5 dias, em folha suplementar, mas o desconto será feito em até 6 vezes, 20% do salário. Então, é a primeira vez na história que a gente vai recuperar uma greve e não vai receber. E isso também é uma violência, vai levar muita gente ao adoecimento. E aí, aqui eu quero dizer para vocês, eu preciso dizer nesse espaço, eu deixei para as considerações finais, que a gente está fazendo campanha de solidariedade para ajudar, porque são cerca de 30 mil pessoas que vão sofrer essa violência de ficar sem salário. E, com certeza, vai ter mais gente doente, adoecendo. A gente está com campanha de solidariedade, pedindo cestas básicas, pedindo doações em dinheiro, e aqui a gente está junto com uma parceira grande, que é a Durgs, que está fazendo uma campanha também, né, para nos ajudar.
E a gente, então, já está recebendo, a gente já está distribuindo cestas básicas, já estamos comprando com o que entra de dinheiro, mantimentos, alimentos não perecíveis para estar distribuindo para quem precisa. E dizer que agradecer publicamente esse apoio da Durgs, né, é muito importante para nós essa parceria. E dizer aqui, para encerrar minha fala, então, para não me alongar muito, que a gente tem a compreensão, e foi notória aqui na mesa, na fala das pessoas aí também, que a gente vive tempos muito duros. A gente vive tempos muito duros, porque a gente vem aí, a gente sofreu uma reforma trabalhista, né, que está todo mundo sentindo na pele, quem trabalha nessa área. A gente enfrentou uma reforma previdenciária, a gente enfrentou uma PEC do congelamento de investimentos no setor público, né, nas políticas públicas, de até 20 anos pela frente. E, enquanto sociedade brasileira, enquanto trabalhadores, a gente não teve condições de se organizar e derrotar esse governo. Eu gosto muito de usar a palavra vencer os governos, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Fazer o enfrentamento, fazer a resistência e vencer os governos. E dizer que eu acredito também, como a colega aqui que saiu colocou antes, que a sociedade vai estar se levantando. A gente vai estar se erguendo a partir de agora, em virtude de todas as ameaças, porque tanto o governo federal, e é importante que a gente diga isso aqui, quanto o governo estadual tem a intenção de quebrar as pernas dos sindicatos. As políticas que estão sendo implementadas, que estão sendo postas aí para apreciação pelo legislativo, é de enfraquecimento dos sindicatos para que eles consigam ter menos resistência e menos enfrentamento. Então, dizer aqui que a gente tem essa compreensão de que a gente vive tempos duros, quem sabe vamos seguir por um tempo, mas conclamar a todas as pessoas, a todos os sindicatos, que a gente tenha a coragem de se reerguer e fazer o enfrentamento necessário. E aí, se a gente tiver essa coragem, a gente vai estar amenizando também essa violência moral, esse adoecimento psíquico que os companheiros vêm sofrendo. Muito obrigada, Vera. Então, Cecília. Eu começo onde a colega terminou, mas onde ela terminou, falando da dificuldade das organizações coletivas. Existe toda uma política governamental e enfim, de município, Estado e União, de acabar com as organizações coletivas, para que possa o governo implementar a sua política neoliberal. Nós, no caso dos sindicatos, nós perdemos praticamente todas as receitas. No nosso caso, não foi tão grave assim, porque dos 33 mil professores, nós temos 22 mil sócios. Então, isso nos auxilia, mas a gente sabe que é uma política, sim. E existe também, o que é muito grave, a glamorização do empreendedor. Então, aqueles meninos carregando aquelas caixas enormes nas costas, feito burros de carga, eles são chamados de empreendedores. Então, existe toda assim, uma fantasia em nome desse empreendedor. E queria também deixar registrado, acho que não ficou muito, talvez não muito claro no início, que o nosso objetivo no núcleo de apoio ao professor é um pouco diferente do objetivo que a gente tem geral do sindicato, que é ir atrás do salário, ir atrás das condições. Mas o NAP ele tem o objetivo de ser mais contemporizador. Nós temos assim a pretensão de que a violência causada, o assédio de gestores, o assédio de pais, que eles possam ser objeto de aprendizado. Que a gente possa chegar a conclusões a que toda essa violência seja matéria de aprendizado. Isso é o mais difícil. Então, se existe um problema sério entre aluno e professor, por exemplo, que existe também o gestor, que esses indivíduos consigam sentar e falar sobre isso e operar uma mudança. Porque, senão, um vai ser punido. Então, assim, ou o aluno é expulso da escola, cada vez menos, ou os pais são expulsos, ou então o professor é expulso, que o caso da demissão é uma expulsão dos professores. Então, o ideal seria, mesmo em tempo de ódio, como a gente vive, que essas agressões, esses assédios, eles pudessem ser
o motivo, a matéria, o conteúdo do aprendizado. Isso é muito difícil, a gente às vezes consegue, mas no nosso caso, professor, muitas vezes o professor não nos autoriza a ir falar com a direção. Porque às vezes a gente consegue ir falar com a direção e sentar sindicato, professor e direção e chegar no entendimento que isso é o melhor dos mundos, mas eu acho que é muito difícil. E dizer para vocês também, exato, que esse trabalho, essa questão dos sindicatos, eu acho que o mais importante é a gente divulgar essa possibilidade de acolhimento que o sindicato pode fazer com os seus trabalhadores. Isso é o mais importante. Depois, pessoal, no início nós não tínhamos um psiquiatra ou um psicanalista e tal. O que a gente fazia? A gente ouvia. Então, eu, professora de literatura, linguística e língua portuguesa, eu ouvia, porque às vezes o professor chega lá em sofrimento, fala, e depois, no outro dia, tu telefona para fazer algum encaminhamento e tal, e diz, não, mas isso aí é da vida mesmo. Entendeu? Então, essa divulgação do acolhimento eu acho muito importante. E, por último, dizer que nós temos também um programa chamado MOVE, que estimula os professores a uma alimentação mais saudável, e há também grupos de caminhada, de corrida e tal, porque essa questão da qualidade de vida é importante. Se as pessoas mergulham nisso, elas têm mais dificuldade de entrar em sofrimento. E que a gente está muito feliz de poder participar aqui dessa nossa mesa, porque eu acho que foi importante para nós nos fortalecermos, né? E podermos, inclusive, nesse ano, ter outros momentos qualificados como foi esse. Obrigada para todas vocês e para vocês também. Muito obrigada. Então, pois é, muito obrigada. Eu que agradeço a todas, a Vera, né, representando a Helenir, né, aqui nessa tarde, nossos parceiros, companheiros, estamos aí com vocês, não vamos abandoná-los. Essa campanha que nós iniciamos em defesa do Magistério Público do Estado, ela vai ser o ano inteiro, não é só para agora, né, é uma campanha que vai se desdobrar também para o ano inteiro, né. A Cecília, né, muito obrigada também pelo trabalho que faz, nós temos muito que aprender também com vocês. Eu acho que isso que tu dissesse agora é fundamental, dizer assim, basta, né, a gente sentar e escutar o professor, deixar ele falar, né? A fala é terapêutica por si só, né? E aí, né, em relação à professora ali no CEMAP, eu acho que eu não cheguei a dizer que ou como trabalhar isso, se os sindicatos não têm condições, né, de ter uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a Cecília agora aqui aponta, e nós pensamos isso, nós, a Durgs, pensamos em trabalhar numa rede de sindicatos, porque são vários sindicatos ligados à federação, né, e cada sindicato tem um tempo de estar trabalhando nessa questão. Então, nós queremos trabalhar em rede, então nós vamos nos auxiliando. E assim nós podemos pensar uma rede de sindicatos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente podendo ter, né, um trabalho mais parceiro, mais coletivo, inclusive a gente consegue, né, se desdobrar para essas demandas, né? Regina, muito obrigada, viu? O trabalho é um trabalho muito rico, como eu já disse desde o início, que a fase tem um papel, sim, ele é difícil, complexo, contraditório, mas eu conheço esse trabalho também, como eu disse, e eu acho que muitos dos psicólogos que lá estão, né, estão atentos a uma escuta que extrapola esse vigiar e esse punir, né, e tem essa dimensão de fazer que o sujeito emerja ali, porque ele já está ali, mas tem que fazer ele se potencializar, né. Eu acho que é muito importante. Muito obrigada. Bom, é isso, né? Agradeço a presença de todos, né? Aqui eu vou passar uma lista aqui para colocar os e-mails de vocês, nós vamos convidá-los outras vezes para vir, né? E, então, né? Agradeço também a Renata por estar aqui nos acompanhando. A Renata é a nossa RP, ela é a nossa, né, que é RP do sindicato, então ela está sempre nos apoiando, né? E a equipe, né, minha, da comunicação, vou dizer minha,
porque já me apossei, né, da Verde Perto, que faz a nossa comunicação, e essa é uma campanha da comunicação, a campanha Saúde Mental é uma questão sindical, porque eu acho que tem tudo a ver comunicação com saúde, ou com saúde mental, que é como a gente vai fazer com que chegue na população essa preocupação com a qualidade de vida, com uma vida de qualidade, e como que pode chegar isso na nossa rede de associados, né? Eu acho que é a comunicação que faz esse trabalho, né? Então eles estão conosco aí nessa campanha também. Muito obrigada, uma boa noite, né? Obrigada por terem vindo. Obrigada, gente, pelo convite.